Olá pessoal, beleza? Bom, W Lunas, curso esquadrilha de alumínio saindo na frente, alcançando vitória, valeu? Bom, eu quero de antemão já agradecer aí todos vocês que têm aí compartilhado, têm curtido a página no Facebook ou mesmo o canal no YouTube. Quero agradecer, nós já estamos aí com quase 300 inscritos. Então a gente tá numa correria danada, entendeu? Mas eu consegui no meio dessa correria toda tirar um tempo para poder postar esse vídeo aí para vocês como um vídeo extra, uma apresentação extra aí para vocês. Claro, eu quero deixar de antemão aqui que não sou especialista na área de custos e preços, na área de formação, porque é esse assunto que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, custos e preços. Então, eu não sou formado nesta área, né? A minha formação acadêmica é outra, a minha formação técnica é outra, não tem nada a ver com custos e preços, apesar que a minha instrução perpassa um pouco por essas informações, tá certo? Bom, vamos para a aula, pessoal. Eu queria de antemão já apresentar para vocês aqui alguns livros e apostilas que me fez montar alguns slides concernentes a esse assunto, custos e preços na fábrica de esquadria de alumínio. Então, já de antemão, eu quero ler para vocês aqui uma introdução desse livro que se chama Processo de Formação e Preço. Então, já vou dar aqui para você o autor aqui como uma forma de referência, né? Vou dar essas informações aqui para vocês, ok? Bom, o telefone tá tocando aqui, mas eu vou dar sequência aqui ao vídeo com vocês, beleza? Então vamos lá, preços e formação processos de formação de preço. Então deixa eu ler com vocês aqui a introdução. Então tá aqui, ó. Esse trabalho é do Rodrigo Otávio de Chagas Lima, 2009, beleza? Bom, vamos lá pra frente. Aí tá toda a parte bibliográfica dele, né? Lima, Rodrigo Otávio de Chagas, processo de formação de preço. Rodrigo Otávio das Chagas Limas, Curitiba, IESD Brasil, SA 2009, 92 páginas. Claro, eu não vou ler as 92 páginas, vou ler só a introdução, porque eu quero mostrar os slides que eu montei exclusivamente para vocês, beleza? Vamos lá. Introdução, beleza? Introdução e desenvolvimento de formação e preço. Então vamos lá, pessoal, vamos ler um pouquinho aqui, ok? O processo de formação do preço de venda de um produto ou serviço é um dos fatores empresariais mais relevantes para o sucesso ou fracasso de um empreendimento. Então, é o que o autor está dizendo. É um processo mais relevante para um processo mais relevante para o sucesso ou o fracasso. Então, vamos lá. É através dele que se obtém o montante das receitas que deverá suportar os custos, bem como remunerar os fatores de produção e os investimentos aportados na empresa. Porém, essa determinação de quanto será o preço de venda não é uma decisão fácil, pois envolve diversos fatores, tanto internos, ou seja, microambientes, ambientes em que a empresa está inserida, quanto externos à organização, ou seja, macroambiente. Vai interferir também em todas as empresas de uma forma geral. Então isso aí é o que o autor está dizendo. Ele está dizendo que não é uma coisa fácil de se resolver, né? Deixa eu ler mais um pouquinho com vocês. O processo de desenvolvimento para a formação de preço é uma das mais importantes decisões que um gestor pode ter, visto que poderão existir divergências no preço final em virtude do método que for escolhido para a determinação do preço de venda. Esse processo deve ser constantemente aprimorado em virtude do acirramento da competitividade que exige cada vez mais das empresas diferenciais e, acima de tudo, qualidade na prestação de seus serviços e produtos, sob pena de não permanecer no mercado. Então veja que ele diz que
O processo deve ser constantemente aprimorado, ou seja, não é algo estático, não é uma regra de 3 que você define e deixa ali default, ok? Você deve estar constantemente revisando esses processos que você naturalmente deve se utilizar dele. Obviamente, eu poderia falar aqui com minhas próprias palavras, pela experiência que tenho, em termos de levantamento de custo, de composição do preço final, levantamento de homem-hora, levantamento de quanto tempo uma esquadria leva para ser produzida, seja ela 1 metro por 1 metro, seja ela 1 metro por 1,5 metros, não importa. Nós temos um processo ali de receptação do material, desembalar o material, corte do material, usinagem, assessorar, montagem e novamente a embalagem pronta para entrega. Eu poderia falar com minhas próprias palavras a respeito de todo esse processo, né, que envolve os custos da produção de uma esquadria. Mas eu preferi ler aqui uma literatura para que você tenha acesso à informação literária. Então, se você, por exemplo, quer ter acesso a esse material, você não vai gastar horas pesquisando na internet, basta você comentar aí no rodapé do vídeo, tá certo? Washington, envia para mim esse material e eu vou estar enviando para você com PDF, ok? Gratuitamente, né? Então isso aí não tem custo, claro, eu não posso, isso aí é uma obra, eu não posso vender isso por aqui pela internet, isso aí tem autoria, isso aí tem uma patente, tem alguém que detém a autoria sobre esse produto, né? Então não é esse o caso. Todo o material aqui, ele tem acesso livre na internet e eu estou circulando ele aqui, vinculando ele aqui de forma totalmente gratuita, com respeito aos autores, citando as fontes, citando os autores, ok? Bom, então deixa eu ler mais um pouquinho com vocês aqui. Diante desse desafio, um dos aspectos que tem forte influência na determinação do preço, e em alguns casos são os únicos fatores que são levados em conta nesse processo, são os custos ou a concorrência. Além desses fatores, deve-se observar qual o valor econômico percebido pelo cliente. Ou seja, além de você perceber, além de você ter consciência de quanto vai custar o seu produto final, você ainda tem a problemática de adequar esse preço ao comportamento dos seus concorrentes. Além disso, você ainda tem que perceber o valor percebido pelo cliente. O cliente tem que perceber o valor do seu produto. O seu produto não pode apenas ter preço, precisa ter um valor agregado. O cliente precisa ter a satisfação de adquirir este produto exclusivamente e unicamente com você, sabendo que ele está adquirindo qualidade, responsabilidade, conforto, segurança, etc, etc, etc. Beleza? Vamos para frente. A fim de tomar uma decisão adequada quanto ao valor de venda dos produtos e serviços ofertados pela empresa, deve-se observar alguns fatores de extrema relevância no processo de formação de preço, como os custos de fabricação e comercialização dos produtos e serviços, além de se verificar os valores praticados pelo mercado. Não resta dúvida que os custos internos da empresa deverão ser recuperados pelo preço de venda. Essa é uma decisão totalmente automática e obrigatória, não é verdade? Bom, eu vou ler mais 2 parágrafos, tá certo? Eu vou ler esse parágrafo e esse parágrafo. Então vamos lá. Eu estou aqui, ok? Porém, deve-se tomar cuidado com a importância que se dá para a concorrência, pois essa relação depende do tipo de mercado que a empresa participa. Então, não é todo mundo que é seu concorrente. Você tem que observar os seus concorrentes dentro do seu nicho de mercado, ok? Bom, dentro das suas competências, você produz um tipo de produto, né? Então você tem que observar as empresas que produzem na mesma categoria que você, né? Beleza. O que deve ser evitado é uma precificação de maneira empírica, ou seja, pelo acômetro, ou ainda ser influenciado por mitos populares, como por exemplo, que os consumidores
compram com base apenas no preço de venda. Essas afirmativas, ou essa afirmativa, é apenas parte de uma verdade, porque o consumidor, além de observar o preço, leva também em consideração os fatores que muitas vezes chegam a ser até mais importantes que o preço, como, por exemplo, a qualidade, a credibilidade da marca, além das garantias e assistência técnica. Lembra que eu disse que ele precisa ter um valor agregado, ok? E por último, esse último parágrafo que eu quero ler com vocês. Vamos lá. A definição do preço certo é um processo que envolve vários profissionais dentro de uma empresa, embora esses colaboradores estejam em diversas áreas, como o departamento de marketing, finanças ou mesmo na produção. Há uma tendência em se acreditar que o profissional mais adequado para estabelecer o preço seja o da área financeira. Entretanto, o profissional de produção estará diretamente ligado aos custos diretos de fabricação. Óbvio, né, que se ele não for um cara econômico, se ele não for um cara pragmático, ele vai interferir nos custos finais. Não se deve esquecer que o preço é um dos compostos dos 4 Ps de marketing: preço, produto, praça e promoção. Em suma, o que se deve enfatizar é que a formação de preço é um processo que precisa envolver várias áreas da empresa, pois o alvo é estabelecer um preço que o cliente reconheça e traga rentabilidade para a sua empresa, ok? Então, você precisa observar esses fatores aí, esse primeiro trechinho. Isso é uma pequena parte, é um terço dessa introdução, né? Se você pegar este livro e ler toda a introdução, você vai ter uma clareza muito mais aprofundada a respeito dessa questão. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas outras bibliografias aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Evandir Megliori, Custos, Análise e Gestão. Aqui também é algo muito interessante. Você tem aqui, ó, uma vasta informação sobre custos fixos e custos variáveis, certo? Tem uma pequena introdução para que possamos estudar o comportamento dos custos. Classificamos as contas antes apontadas como custos diretos e custos indiretos, como custos fixos e custos variáveis. Então vai falar sobre custos fixos e custos variáveis. Então aqui você tem uma prévia de custos fixos e logo embaixo você vai ter uma prévia sobre custos variáveis. Esse livro é fundamental para você entender sobre custos e preços, tá certo? Custos fixos, custos variáveis, composição de preço, enfim, eu estou apresentando para você esta referência bibliográfica para você consultar. Mais uma vez, repito, quer ter essas referências aí? Eu já pesquisei vários sites, já baixei todas essas referências em PDF. É só você deixar o seu telefone de WhatsApp, que eu envio para o seu WhatsApp esses PDF para você gratuitamente, beleza? Vamos para frente. Aqui tem outra. Esse aqui, deixa eu ler com você aqui um pouquinho, porque esse aqui é interessante, ó. Este material foi cedido gentilmente para download do site da revista Alumínio Chia, como parte de matéria Custos e Preços, um desafio para o serralheiro. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, copiada, transcrita ou mesmo transmitida por meios eletrônicos ou gravações sem a permissão por escrito do autor. Então eu não poderia mostrar isso aqui para você sem que o autor por escrito me autorizasse. E quem é o autor? O autor nada mais é que o dono do canal do Serralheiro, ou seja, Alexandre Araújo. Tá aqui embaixo, professor Alexandre Araújo, né? Então deixa eu entrar aqui, vou entrar aqui na internet, aqui em mensagens, tá aqui mensagens. Então vocês estão vendo aqui Alexandre Araújo, professor Alexandre Araújo, ok? Cliquei aqui, já abri aqui minha caixa de texto, né? E aqui, então, eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir aqui, pronto. Então você tem aqui, ó, minha caixa de texto está aqui, ó. Boa tarde, ó. Boa tarde.
Professor Alexandre, estou com uma videoaula preparada sobre custos e preços para compartilhar com meu público em minhas redes sociais e gostaria de lhe pedir a autorização para transcrever partes de um estudo elaborado por Vossa Senhoria, que foi alguns anos atrás cedido gentilmente para o site da revista Alumínio. Inicia como título Custos e Preços, um desafio para o serralheiro. Não é o que está aqui? Custos e preços, um desafio para o serralheiro? Tá aqui, ó. Custos e preços, um desafio para o serralheiro. Aqui, ó. Custos e preços, um desafio para o serralheiro. Então vamos voltar aqui e vamos ver a resposta do professor aqui, ó. Alexandre Araújo. Tem a autorização. Depois envie o link para que eu também possa enriquecer meus conhecimentos. E aí eu respondi: valeu, Alexandre, obrigado, professor, pela atenção. E ele deu um joinha. Então, tá aí a autorização do professor Alexandre Araújo, né? Uma autoridade aí na questão de marketing da empresa, né? Formado, MBA nessa área, um cara de alta categoria que eu tenho muita estima por ele e acompanho ele nas redes sociais, beleza? Forte abraço, meu professor Alexandre, e obrigado mais uma vez aí pela tua compreensão e pela tua contribuição, beleza? Forte abraço. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui então, pessoal. Bom, então essa aqui eu tirei parte do meu trabalho aqui, ó, que está aqui em PowerPoint, né? Boa parte desse trabalho foi tirado daqui do professor Alexandre Araújo, beleza? Bom, deixa eu mostrar mais uma apostila aqui, ok? Gestão e controle de custos. Isso aqui foi produzido pela Prefeitura de Diadema, São Paulo, junto com demais outras empresas que estão aqui. Gestão de controle e custos. Isso aqui é bacana também. Tem muita informação boa sobre formação de preço. Beleza? Bom, aqui, gestão estratégica de custo de Robert Pires. Então, isso aqui é uma apresentação em slide que você também consegue baixar pela internet, né? Então, é de autoria de Robert Pires. Então, aqui tem muita coisinha bacana. Claro, tem fórmulas, tem cálculo, tem tudo. Mas para início de conversa, por exemplo, tem alguma teoria. Preço é a expressão do valor de troca que se oferece por alguma coisa que satisfaça uma necessidade ou desejo. Se é a opinião dele, talvez ele tirou isso também de uma outra biografia ou de uma outra referência bibliográfica, né? Não sei. Bom, quais são os objetivos do preço? Ele coloca aqui: maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo autossustentado. O retorno do capital dá-se por lucros auferidos ao longo do tempo. Assim, somente por meio da correta fixação e mensuração dos preços de venda é possível assegurar o correto retorno do investimento efetuado. Isso é o que Robert Pires está dizendo no trabalho dele, ok? Aqui nós temos um outro slide, né, da Faculdade Cenecista de Joinville, Marketing Geral e Gestão Comercial. É muito interessante, vai falar sobre preço e valor, estratégia, custos e despesas, formação de preço. Esse é um trabalho também muito bacana. Então quero ressaltar que é da Faculdade Cenecista de Joinville, né? Trabalho sobre marketing geral e gestão comercial. Então você vai encontrar esse produto aí com acesso livre na internet aí, ok? E se quiser, coloque aí embaixo. Mais uma vez eu vou ser incisivo, mais uma vez eu vou dizer: coloca aí embaixo seu telefone, seus comentários, o telefone de WhatsApp, que aí eu envio para você todo o pacotinho já completo, né? Que são as coisas que eu considerei mais relevantes para esse assunto, custos e preços, beleza? Bom, aqui essa é a primeira parte. Você tem aqui a segunda parte. A segunda parte, ó, P2, é a segunda parte do trabalho da Faculdade Cenecista de Joinville, né? Então, ó, para começar, ele vai falar sobre indústria, comércio e serviço.
vai falar sobre manufatura, transformação, venda, intermediação, realização e apresentação de serviço. Então é muito bacana essa apresentação. Vale a pena você deixar aí os seus dados para que você receba todo esse portfólio de informação, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então aqui eu cheguei novamente aqui na leitura que eu fiz, ok? Bom, deixa eu apresentar então o trabalho então que eu compus para que vocês aí pudessem ter em mãos esse trabalho, beleza? Então vamos lá. Tá aqui o trabalho, calculando custos e preços de venda na fábrica de esquadrilha de alumínio. Então vamos lá, vamos para frente. Modalidade de custos, você vai ter custos fixos e você vai ter custos variáveis, ok? Então dentro do seu âmbito de negócio você vai ter custos fixos e custos variáveis. Então nós vamos escorrer um pouquinho do que é custos fixos e do que é custos variáveis. Vamos apresentar dois exemplos de dois casos de exemplo, né? Um caso de uma produção, um caso de mais produção, de menos produção, mais produção. E aí vamos mostrar aqui a tabelazinha de cálculo que foi automaticamente retirada lá do trabalho do professor Alexandre Araújo. Vamos lá. Custos fixos são aqueles cuja variação não é afetada pelo volume total de fabricação ou de venda da empresa. Não importa se a empresa está vendendo muito ou pouco, eles não se alteram. Então os custos fixos não se alteram independentemente se você vende muito ou vende pouco. O custo fixo você sempre vai ter ele todo mês, ok? Vamos lá. Então, nos custos fixos existem 3 rúbricas importantes, né? Chamadas de proteção do investimento. Então, quem é que faz essa menção? Quem é que faz a menção dessas rúbricas, chamando de proteção do investimento? É aquele trabalho do professor Alexandre Araújo. Eu apenas transcrevi para cá para ficar uma didática melhor, né? Para a gente poder trabalhar um pouco em cima disso aí. Então, nessas 3 rúbricas chamadas de proteção do investimento, você tem a depreciação, você tem a manutenção e você tem seguros, ok? Então, na depreciação você vai ter custos, na manutenção você vai ter custos e no seguro você também vai ter custos. E essas 3 rúbricas que geram esses custos são chamados de custos fixos, ok? Bom, vamos lá, vamos para frente. Ainda sobre custos fixos, falando sobre a primeira rúbrica ou a primeira vertente do custo fixo, né? Depreciação, manutenção, seguro. Então nós vamos falar primeiro sobre a depreciação. Então, o fundo de depreciação irá proteger a empresa contra a perda de valor dos bens do ativo imobilizado por ela adquirido, resultante do desgaste natural. Então, o fundo de depreciação, o valor que você vai separar todo mês, aquele valor pouquinho. Nós vamos fazer um exemplo aqui. Nesse mesmo slide, eu vou mostrar para você um exemplo de como separar um pouquinho desse valor, tá certo? Vamos dar algumas sugestões, né, de custos e vamos apurar o valor para assegurar a manutenção desse equipamento que vai passar pela depreciação. Vamos lá. Exemplo, um computador com o passar dos anos se torna obsoleto e ultrapassado e acaba perdendo seu valor e necessariamente precisa ser substituído. Como você vai substituir? Gastando um dinheiro que não estava previsto no seu orçamento? Ou será que você de antemão previu um fundo, né, para a depreciação desse computador? Você tinha sempre uma reservazinha guardada e essa reserva foi se multiplicando ao longo dos anos. Quando chegou o momento certo, o computador foi substituído por um novo e você não precisou ter nenhum investimento, nenhum gasto repentino, né, que te pegou de surpresa, quebrando aí a sua planilha orçamentária. Vamos para frente. É exatamente nesse momento que vai ser utilizado o fundo de depreciação, no momento
em que o seu equipamento já não for mais ter mais condições de utilidade. Então é exatamente nesse momento que você vai precisar. E aí você não sabe quando isso vai acontecer. Se é daqui a 6 meses, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 2 anos, 5 anos. Vamos mais para frente fazer uma prévia, um exemplo, né? Não quero dar isso como certo, não é uma prática, isso não é uma matemática fechada, né? Não é uma caixinha fechada, tá certo? Isso é só um exemplo, é só uma experiência para que nós possamos descortinar a nossa mente e pensar em algo muito mais profundo, em algo muito mais sério, em algo muito mais empírico, beleza? Vamos lá. Ainda sobre a depreciação. Exemplo. Então, na depreciação, nós vamos ter alguns exemplos. Cálculo do custo da depreciação mensal de uma estampadora ou uma prensa estampa, né? Aquela maquininha de prensar. Vamos dar um exemplo sobre isso aí. Valor da estampa. Então, você comprou uma estampa, uma estampadora, né? 10 mil reais, seja ela manual, seja ela pneumática, não importa. 10 mil reais. E aí a vida útil dela é 10 anos. Então nós vamos ter aí meses de duração. 10 anos vezes 12, porque são 12 meses, vai dar 120 meses. Então você tem aí 10 mil reais dividido por 120 meses, você sabe quanto vai ter por cada mês de consumo dessa máquina. Essa máquina está se depreciando 83,34 por mês. Ela está perdendo esse valor, né? O valor que ela tem é um valor de R$ 83,34 por mês. E ela tá, a cada mês que passa, você perde esse valor. Então, nada mais óbvio, né, que você crie uma forma, né, dentro da sua composição de custos, crie uma maneira para que você possa gerar esse recurso e guardar este valor, para que daqui a 10 anos você possa ter pelo menos o valor que você investiu no equipamento, ele possa estar intacto, beleza? Vamos para frente. Ainda sobre custo fixo, agora nós vamos falar sobre manutenção. Não esqueça aquele valor da depreciação, 83,34, porque nós vamos utilizar ele na fórmula, tá certo? Vamos falar sobre a manutenção, ainda dentro dos custos fixos. Vamos falar um pouquinho sobre a manutenção, depois a gente ainda vai falar sobre o seguro, e aí depois a gente entra, né, nos custos variáveis, beleza? Vamos lá. Manutenção são todas as ações de melhoria e acompanhamento de máquinas e equipamentos para prevenir ou recuperar o desgaste natural devido ao manuseio. Então, é uma maneira de você prevenir, né? De você prevenir o desgaste. Você vai dando manutenção para que esse equipamento tenha uma vida útil melhor e mais prolongada, beleza? Isso vai ajudar no desgaste natural, tá aqui colocada em verde. Isso vai ajudar no desgaste natural devido ao seu uso diário do equipamento. Vamos lá. Então, na manutenção, nós temos um exemplo. Vamos lá. Cálculo de custo de manutenção mensal de um estampo. Vida útil estimada, 10 anos. Vamos supor que seja o mesmo estampo, né? 10 anos. Ou mesmo aquele computador. Quantas manutenções você deseja fazer por ano nessa máquina, nesse estampo? Então, nós temos aí 2 vezes, tá certo? Qual é o valor dessa manutenção por ano? Você vai fazer 2 vezes? Vamos supor que cada vez que você fizer dá 300 reais. Então você vai ter 600 reais de manutenção ano. Então a manutenção mensal vai ficar em torno de... Você vai pegar 600 reais durante um ano. Então você vai botar vezes 10 anos, vai dar 6 mil reais. 10 anos tem 120 meses. Você pega 6 mil reais, divide por 120. Você vai ver que você precisa... investir. Agora você precisa investir. No caso dos 83,34, você percebeu que o seu equipamento está desvalorizando, está perdendo o seu valor mensalmente. E esse valor é 83,34. Aqui na manutenção, não.
esse valor de R$ 50 é o que você precisa investir, você precisa guardar este valor. Necessariamente, se você quiser dar manutenção ao seu equipamento, você precisa guardar esse valor. No caso da depreciação, se você não quiser guardar, você não precisa guardar. Não é verdade? Agora, você quer dar manutenção? Ninguém dá manutenção de graça, você tem que pagar por ela. E quanto é que você pretende pagar? Nós demos uma sugestão, R$ 600 por mês. 2 manutenções durante um ano, primeiro semestre, segundo semestre. De cada seis meses você faz uma manutenção. E aí cada manutenção é R$ 300, gerando R$ 600 durante 10 anos, que é a vida útil que nós estimamos aqui. Um exemplo, nós estimamos aqui para a máquina, né? 10 anos vai dar R$ 6.000. Você pega os 6 mil, divide por 120 meses, vai dar R$ 50 por mês. Esse valor, se você quiser, obviamente, dar manutenção ao seu equipamento, para que ele tenha uma vida útil melhor, mais aproveitada, você vai ter que necessariamente guardar R$ 50 por mês. Vamos para frente. Agora falando sobre seguros, né? Os seguros existem para prevenir o prejuízo total ou parcial de um determinado equipamento, máquina ou utensílio que venha a sofrer alguma variação ou deteriorização decorrente do manuseio, ou mesmo um incêndio, um roubo, uma queda ou qualquer outra forma de perda desse equipamento. Então, você precisa fazer esse seguro para que você tenha, né, a certeza de que você vai estar assegurado se porventura, por alguma razão, você vier a perder o seu equipamento. Ok? Então, vamos lá, vamos pro exemplo. Cálculo de custo do seguro mensal de um carro, por exemplo. Agora já não é mais o estampa, é o carro. Então vamos lá. O valor do seguro é de R$ 2.400. Então, o tempo de duração desse seguro é de um ano. Então é R$ 2.400 por ano. Então você vai pegar os R$ 2.400 e dividir por 12 para ver quanto isso gera por mês para você. Então o seguro mensal vai ser de R$ 200. Você vai pegar o valor total, dividir por 12 meses, que é assegurado por um ano, então você precisa de R$ 200. Aqui já é também um investimento, não é perda de valor, não, aqui é um investimento. Você precisa guardar R$ 200 por mês para que você tenha o seu carro assegurado no valor de R$ 2.400, tá certo? E quando eu falo de carro, obviamente que poderia ser uma palavra solta, genérica, mas vamos falar do carro que você usa para trabalhar na sua oficina, na sua fábrica, tá certo? Então o seu carro precisa estar assegurado, porque ele pode sofrer alguma variação, uma batida, um roubo, um arranhão, sei lá, ele pode capotar, enfim, eu não sei. E você precisa ter esse investimento. Aqui é um investimento, né? A manutenção é um investimento, o seguro é um investimento. Agora a depreciação é perda de valor. É perda de valor. Hoje 83 e 34 você perdeu aquele valor, todo mês está perdendo aquele valor. Se você quiser repor aquele valor, isso não é investimento, isso é reposição. Você está assegurando que quando chegar ao fim da vida útil daquele equipamento, você vai ter todo o seu valor que você empregou nele, você, né, comprou ele, devolvido. Talvez se você aplicar num banco, numa poupança, você vai ter alguma correção. Mas se você apenas guardar aquele valor, que obviamente, matematicamente, ele perde por mês, então você vai ter pelo menos o valor que você gastou, tá certo? Vamos para frente. Então, fim dos custos fixos. Nós falamos de 3 rúbricas, né? Custos, nós falamos sobre os custos fixos na área da depreciação, na área da manutenção e seguros. Esses foram os custos fixos. 83, 250. Aliás, 50 e 200, né? 83 para depreciação, 50 para manutenção e 200 para o seguro, beleza? Nós falamos aí do seguro de um carro, mas poderia ser também seguro da própria estampa. Agora nós vamos entrar aqui para falar sobre custos variáveis. E aí depois a gente vai fazer um estudo de caso e depois fazer a matemáticazinha, né? Aquela regrazinha para a gente apurar algumas coisas concernente aos custos e os preços, beleza?
Eu tô dando aqui para você aqui uma paginada geral aqui para que você venha perceber o que é custos fixos e o que é custos variáveis, tá certo? Talvez alguém diga aí, mas eu não preciso de nada disso. Problema, não tem problema nenhum. Se você não precisa, se você não utiliza disso, não tem problema. Agora, talvez também alguém esteja assistindo esse vídeo e fala, rapaz, eu ainda não tinha pensado nesses aspectos. É verdade, eu preciso colocar as coisas na ponta do lápis, senão eu não vou suportar, senão eu não vou aguentar ficar, eu vou ter que pular fora do barco. E a verdade é essa, irmão. Eu estou aqui no estado do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo. Estou aqui no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo 2019. E eu digo para você, nós temos aqui mais de 500, talvez mais de 600 esquadrias de alumínio que estão funcionando, né, durante um período aí de 10 anos. Só que do mesmo modo que se abre uma esquadria, fecha-se 10, abre uma, fecha-se 10, abre uma, fecha-se 10. Então, a oscilação é muito grande. E por quê? Porque os preços não são justos, porque o produto não é justo. Eu não sei, são uma infinidade de coisas que levam alguém a abrir e as mesmas infinidades de coisas e fatores que levam alguém a fechar, né? Nós temos empresas grandes aqui no nosso estado que eram aí empresas fortemente estabelecidas e que hoje já sofreu uma otimização no seu quadro. Já sofreu aí um impacto de 2015, porque provavelmente não conseguiu fazer uma boa gestão, né, dos seus custos e preços, né, se enquadrar no mercado, né, guardar a sua carta de cliente para que pudesse se manter, né, até que a crise passasse e novamente dar prosseguimento aos negócios. Eu não tenho uma empresa de ponta, não tenho uma empresa de ponta, não tenho uma empresa com faturamento na casa de 3, 4, 5 dígitos, não tenho. Mas é óbvio que eu tenho consciência para observar o mecanismo pelo qual leva alguém a abrir um negócio e se destacar no mercado da esquadria de alumínio, como também observo o mecanismo que leva alguém que já estava lá no topo da cadeia a declinar do seu negócio e até mesmo chegar a ponto de fechar as portas. Ponto. Simples assim, beleza? Então vamos falar sobre custos variáveis, com a permissão dos ouvintes, ok? Vamos lá. Custos variáveis. Então, custos variáveis são os custos que variam de acordo com o volume de produtos vendidos. Então, os custos variáveis, diferentemente do custos fixos, que não se altera, não importa se você vende mais ou se você vende menos, os custos fixos vai sempre permanecer os mesmos. Aqui já acontece o inverso, né? Eles variam de acordo com o seu volume. O volume de produtos produzido, o volume de esquadria produzido, como é o nosso caso. Para calculá-los, devemos considerar a produção total estimada para cada mês de atividade realizada. Então, para calcular os custos variáveis, a gente tem que estimar, né, a cada mês o volume das nossas atividades, o volume de produção, beleza? Vamos lá. Então, existem duas atividades que estão incorporadas nos custos de uma fábrica de esquadria de alumínio. Então, dentro dos custos variáveis, beleza? Vamos lá. É a produção e a comercialização. Então, vamos lá. Produção. Vamos falar de produção. São gastos que surgem apenas nos custos de produção, das esquadrias fabricadas. Então, custo de produção, ele só aparece no momento da produção, obviamente. Então, o que, por exemplo, viria a ser um exemplo do custo de produção? A compra do alumínio. Claro, você só vai comprar o alumínio, né, se você tiver vendido algumas esquadrias para produzir
Então você tem que comprar o alumínio. Esse é um custo de produção. Comprar as barras de 6 metros de alumínio. Você vai ter que comprar os acessórios. Você vai ter que comprar o vidro. Enfim, tem alguns exemplos aqui embaixo, vou mostrar para você. Vamos lá. Matéria-prima, né? Embalagem, óleos lubrificantes e outros. Aqui é só um exemplo. Você poderia falar assim, hoje faltou isso, faltou aquilo. Não, eu já botei outros ali que é para poder, né, dar a ideia de que é outros mesmo. Então poderia ter qualquer outra coisa aqui, beleza? Vamos mais para frente. Então, ainda no custo de produção, determinando o custo de produção. Agora nós vamos determinar, beleza? Vamos fazer uma matemáticazinha aqui. Vamos lá. Somar os custos fixos mensal da empresa. Então, preste atenção agora daqui para frente. Determinando o custo de produção. Vamos determinar o custo de produção. Então, para isso a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro dele é somar os custos fixos mensal da empresa. Somar os custos fixos. Segundo, somar os custos variáveis de produção por quilo. Terceiro, total de quilo de esquadrias fabricadas no mês. Precisamos apurar, precisamos saber, conhecer o total de quilo de esquadrias que foi fabricado dentro daquele mês. Quantos quilos você produziu? Agora precisamos dividir os custos fixos da empresa pelo total de produção do mês, ou seja, o total de quilo de esquadrias produzida, beleza? Vai acompanhando. Se você perder, achar que eu estou falando rápido demais, você volta ao vídeo, vai pausando e vai acompanhando passo a passo. Então agora você vai somar o resultado do item 2. Qual é o item 2? É a soma dos custos variáveis da produção por quilo, né? Mais o resultado do item 4. Qual é o resultado do item 4? Dividir os custos fixos da empresa pelo total da produção do mês. Beleza? Vamos para frente. Vamos falar sobre a comercialização agora. É a soma dos gastos que a empresa terá para vender cada quilo produzido de esquadrias de alumínio. Então, o que é o custo variável na comercialização? O que é os custos da comercialização? É a soma dos gastos que você vai ter, né? Propaganda, panfleto, sei lá, telefonema, enfim. Vamos botar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Custo de divulgação, comissão de venda, imposto sobre a venda, previsões para as perdas, fretes, etc, etc, etc. Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos do que vem a ser os custos com a comercialização do seu produto. Claro, entre elas fica as visitas, né? Porque gasolina não é de graça. Você vai fazer uma visita, vai fazer uma medição, né? Aquela quilometragem, ela tem que ser registrada, né? O consumo daquela quilometragem tem que ser necessariamente, obrigatoriamente registrada num bloquinho, tá certo? Você registra a quilometragem, você precisa saber quanto de gasolina o seu carro consome por quilômetro rodado, e aí quantas visitas você faz no dia, quantos quilômetros você rodou naquele dia, quanto de combustível você gastou por dia, ou você gasta, consome por dia de combustível para fazer essas visitas. Isso tem que entrar na sua planilha de custos, obviamente. E aí não é custo fixo, é custo variável. Porque vai ter dia que você não vai fazer visita, e vai ter dia que você vai fazer 2, 3, vai ter dia que você faz uma só, vai ter dia que você faz 5 visitas. Não é todo dia que você faz visita, tá certo? E às vezes você vai fazer uma entrega, uma instalação, e já aproveita o caminho para fazer uma visita de medição. Então você precisa equilibrar essas coisas, beleza? Vamos para frente. Ainda sobre comercialização. Todos esses custos, né, devem ser expressos em valores percentuais, ok? Isso é necessário para que se encaixe adequadamente na fórmula de cálculo do preço de venda.
Vamos lá. Então, uma reflexão sobre o lucro. Então, nós já falamos sobre preço fixo, já falamos sobre custos fixos, custos variáveis. Agora, deixa eu fazer uma reflexão para você aqui agora, que nós vamos falar um pouco sobre lucro, tá certo? No âmbito das empresas, o sucesso pode ser atribuído ao cumprimento de seus objetivos, é óbvio, e que podem ter as mais variadas formas. Por exemplo, lucro máximo, valor máximo do capital dos proprietários, maximização das vendas, aumento da participação no mercado, etc. Né? Independentemente do objetivo ou do conjunto de objetivos definidos pela empresa ou pela fábrica de esquadrilha milho, a medida de eficiência do resultado expressa pelo lucro sempre vai ser uma grande importância. Então, você medir a eficiência do resultado, isso sempre será de grande importância, porque essa medição é expressa pelo lucro. É o lucro que faz com que você seja medido dentro dessas tarefas. Se você tem lucro, é porque você está funcionando, né? Está dentro da engrenagem. Se você não tiver lucro, alguma coisa está errada. E se você não atentar para este fator de não ter lucro, fatalmente você fechará as portas. Vamos para frente? E aí, nesse âmbito, né, de observar essa engrenagem toda, as pessoas aí montam uma salinha para fazer o financeiro, aí tem RH, que vai cuidar de algumas coisas, além da contratação, vai cuidar de algumas tributações, dos custos fixos, né? Registro de carteira, tributação, imposto. Então, as pessoas vão se organizando. Claro, se você, por exemplo, tem aí uma empresa e é só você que cuida dela, você tem aí um serralheiro e um ajudante para produzir e instalar e você coordena as coisas, é óbvio que você vai ter um desgaste maior, porque você vai ter que sentar na frente do computador e fazer, né, uma planilhazinha orçamentária para que você dê conta do seu negócio, continue no mercado de trabalho. Então, margem de lucro. Muitos empresários pensam que definir a margem de lucro é uma decisão simples. Não é. Não é. Eles acham que é tão simples que se encontra inteiramente nas suas mãos. Mas isso tem sido um ledo engano. Sua margem de lucro tem que permitir que o preço do seu produto possa competir com os preços praticados pelos concorrentes. Caso contrário, seu negócio não vai sobreviver. Então, se você levanta os custos para apurar o preço final do seu produto, se esse preço final você identificará, esse aqui é o meu preço, eu não posso fazer nada, é o meu preço. Olha, se o seu preço, apesar de você estar totalmente esclarecido com relação aos seus custos, você apurou o preço final do seu produto, contudo, entretanto, esse preço final precisa acompanhar o mercado. Claro, obviamente, volto a dizer aquilo que eu disse lá atrás. Obviamente que o mercado que eu falo não é o mercado amplo, não. É o nicho de mercado que se enquadra dentro do seu produto. Se você produz um sistema, né, de algum fornecedor exclusivo, você vai apurar o preço dentro daquele nicho de mercado. Obviamente que você, se você produz uma esquadria para um mercado mais econômico, você não pode querer apurar o seu preço com aquelas esquadrias com um mercado um pouco mais elevado, a classe C, a classe, né, B, classe A. Então, cada setor da sociedade tem uma classe C, classe B, classe A. Então, se o seu produto está classificado na classe C, você não pode querer vender para a classe C o mesmo valor que alguém vende para a classe B. É óbvio que não, né? Você precisa distinguir isto. Vamos para frente. Tudo na vida das pessoas e das empresas está sujeito a transformações que ocorrem em um processo contínuo.
o ser humano deseja freneticamente ajustar-se a um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado. Nesse ambiente, o que há pouco tempo era funcional pode deixar de ser nos dias de hoje. Então, nós fizemos uma reflexão sobre preços, né? E aqui é o paradigma sobre o preço. Bom, muitos empreendedores ainda buscam atribuir o preço de venda de um produto ou de um serviço, tendo seu custo como base. Veja que é um daqueles autores que eu mostrei para vocês lá, aqueles livros e aquelas apostilas em PDF. Isso aqui é parte daqueles autores que eu mostrei para você como referência, né? Eles estão dizendo que existem ainda pessoas, existem ainda empreendedores que acham que o seu produto, o preço do seu produto ainda tem que ser balizado, né? Apenas pelo custo. E não é, veja, vou repetir, muitos empreendedores ainda buscam atribuir o preço de venda, quer dizer, eles ainda buscam se referenciar ao preço de venda, né, de um produto, tendo como base apenas os custos. E não é, né? Só quanto custou, eu vou botar 10% e vou vender. Quanto custou isso aqui? Custou 100. Quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 20%. Então bota 20 e vou vender por 120. Não é. Existem outras implicações. E é nesse ponto que começam a surgir os problemas. E um dos problemas refere-se à determinação do custo. Ele pode assumir diferentes valores dependendo do método de custeio em seu cálculo, dependendo também da maneira como os recursos consumidos na obtenção do produto são valorizados. Por exemplo, se eu compro um volume de perfis de alumínio, certo? Aí o fornecedor, a empresa, bate na minha empresa. Aí eu não tenho um custo para adquirir aquele alumínio. Não. Agora, se eu preciso pegar o meu carro, né, e ir até o fornecedor, colocar aquele volume de alumínio em cima do meu carro, né, agredindo, né, a estrutura física do carro, agredindo os amortecedores do carro, fazendo com que o carro consuma combustível, eu tenho que ir lá buscar, depois eu tenho que voltar para a empresa. Então, são diferenciais que precisam ser levados em consideração. E é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Dependendo do método de custeio do seu cálculo. Depende também da maneira como os recursos consumidos na obtenção do produto são valorizados. Depende da maneira como você obtém esses recursos. Se tem desconto, se não tem desconto, se pagou à vista, né? Se na última se esse valor foi corrigido pelo índice, sei lá, por um índice qualquer. Então, tudo, exatamente quase tudo, você tem que levar em consideração. Qual é o preço de venda que o seu fornecedor está te fazendo? É o preço de venda à vista? É no cartão? É a prazo? É no boleto? É no cheque? Tem juros? Não tem? Como que funciona isso? Tudo isso deve levar em consideração na hora de você compor os seus custos. Ok? Vamos lá. Qualquer que sejam os conceitos de mensuração utilizados para a apuração do custo, o paradigma aceitável é de que o preço representa uma equação. Então, qualquer que seja a maneira que você vai se utilizar para levantar os custos, né? O autor está querendo dizer aqui que existe uma equação para toda essa problemática. E essa equação sempre será P igual a C mais L. Que vem a ser o quê? P, né? P é igual C mais L. O que vem a ser isso aqui? Deu um branco agora, né? O que vem a ser o P igual a C mais L? É o preço sempre vai ser igual ao custo mais o lucro. Então você levantou os custos,
diferentes modelos de levantamento de custos. Você precisa atentar para isso. Então, você levantou os custos, não importa qual seja o modelo que você utilizou. Levantou os custos, então você precisa ter lucro. Então, custo mais lucro é igual ao preço final do seu produto. Mais uma vez, apesar de ter essa coisa estática aqui, essa equação estática, mais uma vez repito, o preço tem que se adequar, né, ao seu nicho de mercado, ao nível do seu concorrente. Aquilo que o camarada faz a mesma coisa que você, produz a mesma produto, mesma qualidade, a mesma classe de fornecedores, de clientes, tá certo? Vamos pra frente. Nós estamos chegando nas fórmulas, calma, né? Vamos lá. Muitas empresas acabam falindo por problemas relacionados à formação de preço. Veja que eu já falei isso, né? E muitos fabricantes de esquadria de alumínio, por falta de conhecimento, estipulam preço que não cobre todos os seus custos. Então, vai aí uma reflexão que todo fabricante de esquadria deveria fazer. Vou ter alguma vantagem ao entrar para o mercado de produção de esquadria de alumínio? Vou ter vantagem nisso? Qual deve ser o volume necessário de produção de esquadria para se ter lucro? Precisa ter um volume necessário para se ter lucro? Né? Ou o lucro vem independente do volume? Presta atenção. Você precisa ter um volume específico para ter lucro? Ou o lucro vem independente do volume que você produzir? Ok? Vamos para frente. Então agora nós vamos formar o preço de venda. Beleza? Vamos lá. Então, fórmula para calcular o preço de venda. Então, já vimos toda essa gama de informação. Agora nós vamos então para a formação do preço de venda. Então, nós vamos ter uma formulazinha aí que foi sugerida naquela planilha lá do professor Alexandre Araújo. Então, nós temos aí PVU, preço de venda unitário, é igual custo unitário do produto. Então, vezes 100 sobre 100% menos CC, né, que é custo de comercialização, mais o ML, que é a margem de lucro, beleza? E aqui embaixo vai ter a designação. Olha lá, PVU, preço de venda unitário, ok? Custo unitário de produção, ou custo unitário do produto, custo de comercialização e margem de lucro, beleza? Então, vamos entrar agora no processo aí de ver essa regrinha funcionar, beleza? Vamos lá. Então, estudo de caso. Como determinar o preço de venda por quilo em uma empresa? Com os seguintes dados. Vamos lá. Primeiro passo. Calcular os custos fixos. Lembra que nós falamos sobre os custos fixos e os custos variáveis? Nos custos fixos, nós tínhamos lá depreciação, comercialização e seguro. Nos custos variáveis, nós tínhamos o quê? Produção e comercialização. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é calcular os custos fixos. Então nós temos alguns exemplos aqui. Aluguel, IPTU, água, luz, telefone, ICMS. Então tá aí os valores que são estimados, obviamente. Então, vamos lá. Calcular os custos fixos, ainda a mesma tabela completando ela. Material de limpeza, material de escritório, serviço de terceiro, salário, prolabore, enfim. Várias coisas aí. Vamos lá. Vamos finalizar essa tabela aqui. Ah, sim, ainda tem mais um pouco. Encargos sociais de sócio, vale transporte, refeição, combustível, honorário, depreciação, etc. Vamos lá. Então, nós chegamos aí a um total de R$ 26.355. Tá certo? Se referimos a algumas coisas que nos geram custo fixo. E aí, o total gerou R$ 26.355. Aí você vai dizer, não, mas eu não gasto nem R$ 355 por mês. Bom, aí é uma questão sua. Aqui é um exemplo, pra gente, é uma temática pra gente poder fazer um processo. Vamos lá. Calcular custos variáveis da produção.
Então nós calculamos os custos fixos. Gerou R$ 26.355. Agora nós vamos calcular os custos variáveis, que também é, né, uma proposição. Beleza? Vamos lá. Então os custos variáveis geraram aí R$ 44. Então nós temos perfil de alumínio, beneficiamento, acessório, embalagem, óleo lubrificante, tererê, tererê, tererê. Então gerou R$ 44. Poderia ter gerado R$ 400, R$ 444. Poderia ter gerado R$ 4.000, poderia ter gerado 40 centavos. Não sei. É uma preposição, uma proposição. É só um exemplo. Beleza? Vamos para frente. Então vamos lá. Passo 3. Total de quilo produzido por mês. Então agora nós temos um exemplo, que é o caso A. Vamos dar dois casos. Caso A e caso B. Então, no caso A, nós produzimos 2.000 quilos por mês. No caso B, nós produzimos 4.000 quilos por mês. Então, nós precisamos dividir os custos fixos pelo total de produção de esquadria. Quanto gerou de custos fixos? Lembra as tabelinhas? R$ 26.355. Então, o que está dizendo o passo 4? Precisamos dividir os custos fixos. Ou seja, dividir os 26.355 pelo total de produção de esquadria, quais sejam, no caso A, 2.000 quilos. Então, vamos para o caso A. Vamos lá. Resultado. Então, caso A e caso B. Então, 26.355 dividido pelos 2.000 quilos. Então, nós vamos ter aí R$ 13,18. O que é isso, Washington? O que é R$ 13,18? R$ 13,18 é o que os 2.000 quilos me custa para produzir, de custo fixo. Eu ainda não levantei os custos variáveis, aqui é só os custos fixos. Então, eu tenho, para me produzir 2.000 quilos, eu pago R$ 13,18 por mês. Beleza? Nos casos B, a mesma coisa. 26.355 dividido por 4.000 vai gerar 6,59. Então, vamos para frente. O passo 5. Vamos somar o valor dos custos variáveis. Então, nós descobrimos o custo fixo para produzir 2.000 quilos, 13 reais. Então, vamos descobrir agora os custos variáveis. Então, no passo 5, nós vamos descobrir, somar o valor dos custos variáveis de produção por quilo com o resultado da divisão dos custos fixos pelo total de produção do mês. Vou repetir. Vamos somar o valor dos custos fixos, dos custos variáveis, por quilo, com o resultado da divisão dos custos fixos. Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Resultado. Então, quanto foi que gerou o nosso custo variável? R$ 44. Lembra que eu falei? Poderia ser 4.440 centavos. Então, o custo variável gerou R$ 44. Então, nós vamos somar os custos variáveis mais o custo fixo por quilo, que é de R$ 13,18. Então, 44 mais 13,18 gerou R$ 57,18. Então, quanto custa para mim produzir 2.000 quilos? Pensando em custo fixo e em custo variável. Eu já levantei os custos variáveis e já levantei os custos fixos. Então, juntei tudo e percebi que esses custos, o fixo e o variável, percebi que quando eu passo 30 dias produzindo, eu produzo 2.000 quilos. E aí, quando eu produzo os 2.000 quilos, tendo esses dois custos, quanto custa por quilo? Então, eu tenho aí R$ 57,18. Então, produzir para mim, para minha empresa, vamos botar assim, W Lunas, produzir 2.000 quilos, dado aqueles custos fixos e os custos variáveis, eu tenho aí um custo por quilo de R$ 57,18. No caso B, você faz o mesmo procedimento, você vai gerar R$ 50,59. Ué, Washington, mas no caso B, você produziu mais e o custo
o custo por quilo ficou menor? Sim. Quanto mais você produzir, menos será o seu custo. Então, quanto maior o volume, menor o custo final por quilo. Tá certo? Isso é óbvio, né, companheiros? Claro que tudo depende de uma didática, de um planejamento, de uma programação. Tudo depende de uma dinâmica. Você precisa ter um cooperador ali, né? Um serralheiro, né? O colaborador. Ele precisa ter uma atividade diária sequencial, né? Ele precisa, obviamente, chegar no mesmo horário, ter a mesma velocidade de produção todos os dias, né? Então, tem outras implicações para você chegar a esse processo, tá certo? Tem outras implicações, né? Se o cara começar, num determinado dia lá, ele começar a murrinhar, ou ele adoecer, ou ele sofreu um acidente, enfim, tem N fatores. Eu estou dando aqui um exemplo clássico, né, de um setor produtivo, de um setor fabril, que vai gerar todo esse procedimento no final de um período de 30 dias. Tá certo? É óbvio que se você sofrer qualquer ocorrência com o seu serralheiro, você vai ter que rapidamente substituí-lo, porque você não pode parar o processo de produção. Então, o meu serralheiro ficou com dor de dente, ele não veio hoje. Aí você vai ficar com a sua produção parada. É isso? Cada caso é um caso. Cada um sabe aonde, né, a pedra aperta dentro do sapato. Vamos para frente. Então agora vamos lá. Portanto, se a fábrica produzir 2.000 quilos de esquadria por mês, o custo de produção por quilo será de R$ 57,18. E no caso B, R$ 50,59. Quanto mais quilo produzir de esquadria por mês, menor será o seu custo de produção. Beleza? Bom, estamos terminando. Vamos aqui agora. Custo de comercialização. Temos aí simples, divulgação, comissão, previsão, frete total. Beleza? Então agora esse custo de produção é o seguinte. Esse custo de comercialização tem que ser dado em porcentagem. Beleza? Então, você vai ter uma estimativa para você gerenciar isso aí, né? Então, por exemplo, meu custo de comercialização para fazer isso, para fazer aquilo outro, vou gastar 2% daquele volume de produção, ok? Então, 2%, vamos lá. Então, levando em consideração o simples, a divulgação, a comissão, previsão de perdas, frete, etc, nós chegamos aqui a um percentual de 15,20%. Então, 15,20% é o que você vai gastar com a sua comercialização, do seu faturamento total. Beleza? Então, vamos lá. Determinação do preço de venda. Então, no caso A, nós vamos pegar, né, o custo unitário por produção, que está ali, 57,18, dividido pela matemáticazinha. Tá lá, o custo de comercialização mais a margem de lucro, beleza? Então, no primeiro caso, nós vamos chegar a R$ 81,92 por quilo. Então, se você fizer essa soma aqui, né? Por exemplo, se você pegar aqui 15,2 mais 15, vai dar 30,2. Então, se você pegar aqui 100 menos 30,2, vai dar um valor. Então, o valor que der aqui, você vai dividir 57,18 pelo resultado que der aqui embaixo, dessa soma, ok? Dessa soma mais dessa subtração. Você vai dividir 57,18 pelo resultado que der aqui embaixo e multiplicar por 100. E você vai atingir exatamente esse valor, R$ 81,92. Então, esse valor de R$ 81,92 por quilo já contempla 15% de margem de lucro. Não é mercap,
Mercap é uma coisa, margem de lucro é outra. Né, são coisas antagônicas, já se sabe disso. Não estou falando de mercap, estou falando de margem de lucro, beleza? E no caso B, né, nós vamos ter aí o valor por quilo de R$ 72,47. Mais uma vez, repito, você vai pegar esse 57,18, dividir pelo resultado daqui de baixo. O resultado que vai dar dessa subtração mais essa soma. Então, primeiro você faz o que está entre parênteses, tá certo? 15,2 mais 15 vai dar 30,2. E aí você vai pegar como os expoentes que são iguais, você vai pegar 100% com 32,2%, você vai pegar 100 menos 32, vai dar um valor, e aí você vai dividir o valor superior, 57,18, pelo resultado que está aqui embaixo, e multiplicar por 100. E vai gerar exatamente esse valor que está aqui, R$ 81,92 por quilo. Beleza, pessoal? Então aqui é a conclusão de praticamente tudo que nós falamos até agora. Eu não poderia simplesmente trazer essa fórmula para você sem passar por esses processos para que você pudesse compreender, entender e perceber, né, as implicações de todo esse procedimento de levantamento de custo para poder formar o seu preço, beleza? Bom, então, qual é a grande conclusão que nós chegamos disso? Concluímos que a arte de precificar produtos tem sido cada vez mais bem elaborada. E a cada nova informação ou tecnologia que surge exatamente no momento em que pensamos ter encontrado a saída, nos deparamos com desafios ainda maiores. Haja visto o que já dizia o Evandir Megliorini em seu livro, né? Abre aspas, tá ali. Tudo que constitui objeto de transação, produto, mercadoria ou serviço presto em uma empresa e seus consumidores necessita de um preço. No entanto, determinar esse valor em um mercado onde ocorrem frequentes mudanças no modo concorrencial tem se tornado tarefa cada vez mais difícil. Embora o gestor possa calcular os custos de um produto com o máximo rigor possível, utilizando diferentes métodos de custeio, né? Absorção, variação, ABC, etc. No momento de definir o preço, ele se depara com um problema operacional altamente complexo. Isso é o que diz Evandir Megliorini no seu livro Custos, Análise e Gestão. Então fica aí a minha contribuição. Se você perdeu parte ou se você não acompanhou, ou se eu falei rápido demais, você volta o vídeo, assiste novamente, vai dando pausa, entendeu? Eu precisava ser um pouco mais acelerado porque é muito conteúdo e o vídeo já se estendeu por demais, e eu quero aqui deixar o meu forte abraço e a minha alegria e satisfação de ter vocês aí, amigos e amigas, companheiros, que curtem a página no Facebook e compartilham nossos vídeos lá no canal do YouTube, beleza? Um forte abraço a todos, fique com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.